As pessoas, elas criam expectativas em eventos. As pessoas criam expectativas nas conquistas que elas precisam ter. Elas criam expectativas naquilo que Deus pode fazer por elas, mas assim, elas não criam expectativas, por exemplo, no que elas vão ter com Deus no secreto delas. O primeiro passo que nós temos que tirar para discernir o que é ou não um avivamento é uma vida de arrependimento. E infelizmente, o que nós vemos hoje são lugares muito bem montados da parte da experiência, daquilo que acontece, é dinâmico, é lindo, todos choram, mas uma experiência emocional não pode estar atrelada a uma vida com o Espírito Santo. Porque nós podemos chorar 2 horas lá no evento e ser legal, bacana, voltar para casa e viver exatamente a mesma vida que eu tinha antes. Né? E isso pode acontecer você e Deus sozinho, no teu momento com Deus. Né? Eu vejo isso muito pode mais acontecer num evento também. Avivamento em uma pessoa perdoar alguém que ela tinha uma dificuldade de 20 anos do que um monte de gente falando em línguas. Eu acho que a gente... Pode acontecer também num lugar grande, né? Mas isso. O avivamento é isso, não é exatamente o evento, é o que acontece ali. Será que às vezes também tem um lance da expectativa? A pessoa vai para um evento com o coração mais aberto do que ela lê a Bíblia em casa de manhã. Porque às vezes ela acha que aquilo é rotina, é normal. Às vezes não dá o devido valor. Eu preciso de algo diferente. O valor que dá no evento. Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um programa aqui do Faixa Bônus. E uma curiosidade, estamos com a mesma roupa do outro programa. Porque a gente resolveu gravar 2 programas. Ninguém tinha percebido, Samuel. Mas você teve que falar. Você quer tirar o elefante da sala. Melhor eu não falar a resposta que eu desse aí, que vai ser cancelamento. O ruim de fazer o mesmo programa no mesmo dia é que aí a gente já tá muito soltinho já. Já tá. Já tá esse é o sorte sua, que chegou agora aqui. Esse é o segundo programa. Então, na verdade, o primeiro programa é o programa que já foi pro ar. Você já foi ver? Ele tá aqui, ó. Vai aparecer em algum lugar aqui, ó. Sua pornografia. Eu já tinha esquecido. A gente acabou de 5 minutos Acabamos de falar. É o TDAH. Isso aí participação do Dr. Jonatas, corre lá depois para você assistir. Muito bom. E também aqui a playlist. Que me ajudou com o TDAH também. Que ajudou com o TDAH. Acho que tem que ajudar um pouco mais. Acho que não ajudou muito. Mas tudo bem. Marca outra consulta. Alô, doutor? Acho que ele não terminou, acho que ele abandonou o tratamento antes. Acho que não, tô passando. Passei com a psiquiatra ontem. Tá tudo certo. Tudo certo, tá bom. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, dê um joinha, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar também. @Igreja Amor e Movimento e @college.am. Já fala do Connect também, tá querendo falar do Connect, eu tô sentindo. Você colocou, né, College. Eu não quero falar do Connect. E você pode também se inscrever na nossa plataforma, está aparecendo aqui na sua tela o QR Code, bate a câmera do seu celular, vai te levar para a nossa plataforma de ensino 100% gratuita e online, para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o Instagram, college.am, você acompanha as devocionais, né? A nossa devocional no livro de Salmos, Provérbios e também o Novo Testamento. Se você estiver assistindo na TV, bate o QR Code. Estamos em João. Se não tiver na TV, dá o print. Dá um print. E se tiver na TV, Alexa, qual é a previsão do tempo? Algo vai acontecer na sua casa. Mano, peraí, eu sempre quis fazer isso. Não, mas mano, uma vez eu tava assistindo um programa e o cara fez isso. O cara fez isso. Aí a Alexa começou a falar, mano. Nossa. Não, mas só funciona com quem tem Alexa em casa. Isso aí não tem o QR eu tenho, Code. Do lado da TV. Entendi. Não tem o QR Code isso aí do Instagram. Mas era só pra falar com a Alexa do pessoal aí. Só pra causar. Só. Bom, boa ideia. Mais um programa com o pastor Silas Bueno, né? Estamos e hoje aqui novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre algo que... Polêmico. É polêmico. Eu vou ter que me segurar hoje. Segura o homem, que ele já tá soltinho. A gente vai falar um pouquinho sobre... O tema é avivamento ou evento? Né? Todo evento é avivamento? Todo avivamento é um evento? Exatamente. Todo avivamento precisa de evento? Você vive de um avivamento. Todo evento precisa de um avivamento. Ou você vive de evento achando que você está vivendo um avivamento? Interrogação. Fica no ar. Fica no ar. Existe uma regra?
Existe uma regra para isso ou não? A grande questão é que hoje a gente precisa entender que, diante de tantos convites para tantos eventos em tantas igrejas, a gente começa a se questionar se, na verdade, a gente está vivendo apenas algo superficial, estamos procurando movimentos, né? Estamos procurando apenas ir atrás do. E nada contra isso, você ir atrás de um pregador que você gosta, de uma Sim. banda que você gosta, ou de uma conferência que fala sobre um tema que você gosta, isso tudo bem. Agora a questão é quando você vive apenas disso. Uhum. Você vive apenas dessa forma. É como muitas vezes, talvez você vir no culto, e talvez você não saiba disso, mas o culto, na verdade, o que você faz no culto é resultado da sua vida com Deus diária. Né? Agora, se você é uma pessoa que não tem uma vida com Deus e vive só procurando palavras, terceirizar as coisas, né? Quando, na verdade, Deus está disposto, Ele está ali à disposição para falar com você, aí nós temos um problema, porque a gente começa a se encher demais, mas ao mesmo tempo a gente se esvazia muito rápido. E a nossa vida cristã, ela vive algo bem caótico, né? Então, a questão é essa. Hoje estamos vivendo, e aí já vou dar link do programa anterior, nós vivemos uma dopamina espiritual, onde a gente só quer buscar evento. Avivamento, a gente confunde o avivamento, que na verdade não é isso, né? E como é que a gente vive com isso? Né? Eu acho que, na verdade, hoje no programa nós vamos navegar em uma área cinzenta, né? É uma área que... Não é verdade? É uma área cinzenta do raciocínio. A gente vai dar nomes? Não precisa dar nomes, então, mas nessa área cinzenta do raciocínio... Talvez a gente dê nomes. A gente... ficarem assistindo. talvez. Vamos falar aí, nomes vai no que... final. Talvez. Nessa área cinzenta do raciocínio, a gente não consegue delimitar muito o que é certo, o que é errado, o que pode, não pode fazer. Não é esse o nosso intuito aqui. Mas o que a gente percebe é que talvez comportamentos repetidos de efeito manada, onde todas as pessoas caminham para tal direção em busca de algo e achando que aquilo é o que vai resolver a vida delas, a longo prazo se provam. Então, eu acho que é isso que nós temos que analisar. Se nós estudarmos um pouquinho sobre a história da igreja, eu acho que ela nos traz luz sobre talvez algo que esteja acontecendo hoje na igreja do Brasil. Porque nós vamos ver o início da igreja, a igreja primitiva lá dos discípulos, Atos, foi um grande movimento que aconteceu ali. Mas a partir daquilo, sementes são plantadas para a instituição de igrejas, crescimento e culto recorrente. Aonde? Dentro de casas e lares e tudo mais. E nós vamos ver que o evangelho ele se manifesta dentro do cotidiano. É óbvio que a partir do reino de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Só que o extraordinário é extraordinário. Ele é fora do comum. Não é a regra. Não é a regra. Aonde o evangelho mais se manifesta é dentro do cotidiano, onde Paulo chegava em uma cidade e se reunia na casa de irmãos e ali ele ensinava a Bíblia, vivia ali com os irmãos, convivia, partia o pão, estava na vida um do outro, acompanhavam durante um tempo aquela igreja com aquelas pessoas, depois ele ia embora para outro lugar, deixava líderes ali e partia para uma nova igreja. Aí você fala, poxa, mas Paulo tem textos que mostram isso, de coisas extraordinárias que aconteçam. Foi extraordinário, mas não acontecia todos os dias. Então é importante a gente traçar esse paralelo, porque existiram grandes movimentos na história da igreja. Porém, o lugar onde Deus mais se manifesta é no dia a dia da igreja cristã. É aí o lugar onde Deus vive, habita. Aí você fala, poxa, Rafael, mas não é tão importante, legal participar de um acampamento, de uma conferência, de não sei o quê? Sim. Não estamos aqui para falar mal disso. Pelo contrário, nós fazemos acampamento, retiro, nós fazemos todas essas atividades. Porém, o que nós queremos falar é que essas atividades não são a fonte da nossa caminhada com Deus. Elas são um plus, vamos dizer assim. Sim. Só que não dá para viver de plus. É assim a vida. Você não vive viajando para Disney 12 meses por ano. Você viaja uma vez por ano, se você tem condições. É uma coisa que foge, que excede. Mas o dia a dia se constrói num relacionamento dentro da igreja. Com os irmãos, com o partir do pão, com andar junto, com sair para comer junto, para jogar bola junto, para estar ali, conversar, viver a vida em comunidade
e ali nós crescemos com Deus. É claro que a experiência ela marca uma data na nossa vida e é muito legal termos esses marcos, só que a gente não pode depender disso para ter uma vida espiritual saudável. Eu acho que esse é um paralelo que a gente precisa começar a traçar. O culto hoje ele é um evento para muita gente? Acho que sim. Na verdade, o culto, ele para quem já é cristão, né, e já é maduro até na fé, o culto ele é a prática regular do ajuntamento da igreja, é onde Jesus fala, né, para nos reunirmos. A Bíblia vai dizer onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali eu estou. Né? Em Hebreus vai falar para não deixarmos de nos reunir como igreja, como alguns estavam ali começando a se acostumar, né? A não estar fora do corpo. Estar fora, não, é importante estarem juntos. Então a Bíblia fala sobre a questão, né, a gente vê exemplos, né, na Bíblia sobre isso, a gente vê Jesus falou para os discípulos estarem reunidos no mesmo lugar até que do alto eles fossem cheios do Espírito. Ok? E então, assim, quando nos reunimos, o Espírito Santo se manifesta. Quando nos reunimos, grandes coisas acontecem, né? Enfim, a Bíblia diz também, Paulo vai falar lá, quando vocês se reunirem, um tenha salmos, outro tenha exortação, outro tenha ação de graças. Então, fala sobre isso. Não fala se vocês se reunirem, mas fala quando vocês se reunirem. Ou seja, aquilo era comum, era uma prática, era um hábito na vida da igreja, né? O livro de Atos, ele é a referência da igreja primitiva, a primeira formação da igreja. A gente via isso que o Eno falou aqui, né? O partir do pão, eles estavam unânimes, juntos, né? Um se importando com o outro, até um coração muito de família, né? Atos 2 vai falar lá do 45 para frente, que eles até vendiam as propriedades, repartiam os bens para que ninguém tivesse necessidade. Então aquele que tinha um pouquinho mais ajudava quem tinha um pouquinho menos. Um espírito de servir, um espírito de colaboração. Isso não se tem sozinho em casa, isso só se tem vivendo em comunidade, né? É um lugar onde a gente pode servir, e é um mandamento servir, né? Onde a gente pode abençoar outras pessoas, né? Deus quer usar cada um de nós, né? Os dons do Espírito Santo são para a edificação da igreja. A gente vê lá, né, 1 Coríntios 12, edificação da igreja, edificação dos santos. Não tem como eu ter um dom do Espírito Santo para guardar na minha casa. Sim. Né? É para edificação da igreja. Então, eu preciso estar envolvido com a igreja. Né? Então, assim, você vê a Bíblia toda ensinando isso. Você vê a Bíblia toda falando sobre igreja. Então, o culto é obedecer o princípio bíblico de igreja. Então, para muitos cristãos que entendem, eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, eu fui chamado para servir, eu fui chamado para ter esse momento onde eu coopero um pouquinho, o outro coopera um pouquinho, e Deus faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Isso é a vida real da igreja. Sim. Semanalmente, né? São os cultos semanais. Óbvio, na igreja sempre tem visitantes, então tem pessoas que para a igreja o culto, a um primeiro momento, é um evento. Sim. Ele vai convidado por alguém, ele vai porque talvez naquele culto existe um convidado especial, então pode ser um evento. Mas a partir do momento que eu tenho um contato real com Jesus, me envolvo com a igreja, deixa de ser evento e passa a ser a recorrência da caminhada na fé. Sim. A gente tem um problema, uma dor hoje nas igrejas, algumas igrejas, enfim, que é a questão de se a igreja não tem muito evento, as pessoas daquela igreja começam a procurar outras igrejas, outros eventos. Então, ela vai na segunda-feira, vai na igreja A, ela vai depois na terça-feira na B, na C, enfim. E o grande problema que eu vejo é que aí ela volta para a igreja dela, que não tem o evento. E aí ela começa a querer trazer isso daqui para dentro da igreja, sendo que não é a visão dela. Sim. A visão da igreja não é essa. E aí a pessoa ela se sente frustrada com isso. E essa frustração começa a fazer com que ela comece a reclamar da comunidade que ela está. E isso se torna um problema, porque sempre ela vai precisar desses eventos. Ela não quer sair da igreja dela, ela quer que a igreja dela se adapte ao desejo dela de ter isso dentro da igreja. Quando, na verdade,
quando a gente olha para Jesus, as pessoas que iam atrás de Jesus, a maior parte delas iam porque ou era curiosidade ou porque só queriam ser curadas mesmo, né? Era Assim, um interesse ali. interesse, Sim. entendeu? Sim. Era um evento para elas, saíam dali, era como se tivesse, né, acontecido. Então, eu acho que hoje esse é um problema dentro Até das quando, igrejas. só um adendo seu, até quando Jesus foi mais duro, eles foram embora. Sim. Tanto que Jesus virou para os discípulos e falou, vocês também vão? Quiserem ir, a porta tá ali, né? Tipo isso. Então, E eu aí, acho- vocês, né? e eu acho que esses eventos, talvez eles nem vão tanto por essa linha da exortação, enfim. Eu não vou nem entrar nessa questão. A questão Eu é, acho que não a dá dor pra é julgar. essa. Não é essa questão do tema. Tá? Não Até vamos porque entrar. talvez, vamos lá, talvez a outra igreja lá faça um evento no ano. Mas é que a pessoa que caça evento, ela vai achar um evento do ano de cada lugar. Sim. Porque ela é a caçadora do Sim, evento. sim. Então, tipo assim, a igreja tal vai ter tal evento, mês tal. Ela vai estar lá. E assim, obviamente que nós não podemos criticar uma pessoa que goste de participar de uma conferência, de um lugar de edificação. Ela é livre. É algo bom. Não tem como nós criticarmos algo assim. A questão é, será que para essa pessoa o evento não se tornou a experiência dopaminérgica, onde Deus vai falar mais lá do que no seu culto da sua igreja local, todos os dias, da forma recorrente? E aí, assim, nós não podemos julgar o que acontece em cada evento, em cada igreja diferente, porque, de repente, a pessoa... Aquela igreja tem um evento no ano, mas ela vai no único evento daquela igreja, depois vai no da outra, porque ela necessita disso. E assim, se nós pararmos para ver, é bom um evento. Poxa, uma conferência vai trazer um pregador de fora, uma pessoa que é referência em determinado campo da teologia, enfim, de missões e tudo mais. É algo bom, é algo produtivo. Em hipótese alguma, nós vamos falar contra algo que é tão bom. Agora, quando eu começo a depender disso para que a minha fé esteja firme, sólida, talvez a minha fé esteja no lugar errado. Se eu começo a depender de que eu preciso de um bom, novo pregador internacional, cheio do Espírito Santo, porque assim, o Espírito que está sobre ele está sobre o pastor da minha igreja, está sobre a minha vida, e nós podemos aprender de Deus a cada dia na nossa igreja local, quanto com pregadores de fora, quanto em qualquer lugar, sabe? Parece que a gente limita a ação de Deus e do Espírito Santo sobre aquilo que nós precisamos na nossa vida. Quando, na verdade, o que nós temos que buscar como cristãos é equilíbrio. Equilíbrio em tudo que fazemos. Aqui na nossa igreja nós proporcionamos acampamentos para os jovens, retiro de casais para os casais, eventualmente fazemos uma conferência da igreja, mas a nossa fé não está pautada nesses eventos para ter uma vida saudável emocionalmente, espiritualmente. Não, está pautada na caminhada com Deus, no dia a dia, no passo a passo. E é assim que nós construímos uma vida espiritual sólida. É sempre bom nós questionarmos um pouco os irmãos que muitas vezes até conhecemos, que tem essa ânsia da novidade, sabe? E acabam até muitas vezes mudando muito de igreja, de repente passa um ano no lugar, 2 anos no outro lugar, 3 anos no outro lugar, e essa mudança rápida talvez evidencia uma vida espiritual imatura, que tem dificuldade de lidar ali com o dia a dia da sua igreja local, com as diferenças, com as discordâncias, com coisas que de repente, puxa, eu não acho que esse seria o melhor caminho e tudo mais, a ponto disso, em 1 ano, se tornar insustentável para você e você precisa ir para outra igreja. Eu acho que isso é um salto de imaturidade que muitas pessoas têm hoje em dia. Ah, Rafael, mas se o cara tá na igreja que o pastor roubou... Não, beleza, se você tem essa evidência, saia dessa igreja. Que o pastor está pregando uma heresia, saia dessa igreja, tudo certo. Agora, coisas de relações, de pequenas dificuldades, são presentes na vida de todos, queridos. Ah, não, mas a igreja tal não tem isso. Tem. Você que ainda não conhece, tem. Sim. Então, assim, nós precisamos amadurecer na nossa fé, a ponto de entender qual é o lugar que Deus me plantou, qual é o lugar que eu devo estar para florescer, para dar frutos, qual é o lugar que Deus quer que eu esteja, que eu ali possa viver uma boa vida na fé com os irmãos. Nós devemos nos fazer essa pergunta. E aí não é qualquer ventinho que vai nos abalar.
Quando a gente fala sobre frequentar a igreja, e eu ouço muitas pessoas falarem, eu vim aqui para essa igreja porque eu me senti muito bem. Isso se torna meio relativo, porque nem sempre Deus nos coloca em uma comunidade, nem sempre vai ser prazeroso. Existem fases. Mas eu acho que eu entendi. Quando a pessoa fala assim, me senti bem, acho que é a questão assim geral da igreja. Puxa, tipo, eu me senti em casa. Um lugar talvez fácil para eu ir, assim, de localização. Gostei da estrutura da igreja, até para infantil, trabalho para os meus filhos, isso, o culto, o tempo de culto, o horário do culto, o formato do culto, puxa, gosto das músicas, gosto do pastor, comunica bem comigo. Eu acho que é uma questão talvez de afinidade, e não de conforto. Claro, né? Eu acho que é uma questão de afinidade. Eu acho que é assim, com certeza, dentro de uma igreja que eu me sinto bem, no sentido afinidade, em alguns momentos não vou me sentir confortável, porque a palavra de Deus nos confronta. Acho que é isso que você quis dizer, né? Não só a palavra de Deus, porque assim, nós como igreja é uma igreja feita por pessoas. Sim. Pessoas, em algum momento, podem nos chatear. Sim. Nós somos seres humanos que somos falhos, né? As pessoas não são perfeitas, né? Então eu vejo que não há problema. Na verdade, existem muitas igrejas, né, hoje por conta disso, né, para que você procure um lugar que você tenha mais afinidade, que você entenda que Deus quer que você fique, né, um lugar que você entenda que Deus tem um plano para você naquele lugar, né. Agora, eu acho que tem alguns pontos. Acho que a gente tem que pensar que a igreja geralmente faz os eventos, né? Por exemplo, nossa igreja pensando em servir a vida das pessoas, né? Então, num evento de casais, trazer algo específico para os casais, ou talvez proporcionar até, às vezes fazemos num hotel, né? Para que o casal tenha um tempo ali entre eles também, né? Um tempo de se divertir um pouquinho, de comer uma comida diferente, né? Então, assim, ter uma experiência assim como casal, né? E conhecerem outros casais cristãos, poderem conversar na hora do almoço, poderem, né, ir para a piscina juntos, enfim. Eu acho que a gente pensa nos eventos, acampamento de jovens, você vai ter lá uma banda específica para os jovens, um tempo deles, gincanas, vai ter competição, vai ter esporte, pensando em servir, né? Mas acho que na igreja a gente não tem que buscar a igreja apenas para sermos servidos, né? A gente tem que buscar a igreja para entendermos como podemos servir também, né? Para entendermos o que Deus tem para minha vida, para que eu receba talvez as ferramentas adequadas, receba o ensino, para que eu possa viver na minha vida diária tudo aquilo que Deus sonhou que eu viva, né? Então, acho que tem esse ponto também. Talvez quando nós encaramos a igreja, o evangelho, né, a gente até falou isso num programa como produto, né, tem um pouco de relação aqui, porque se eu encaro apenas a igreja num lugar onde eu apenas recebo, né, então talvez eu pense nisso como um consumidor, eu quero ir nos melhores eventos, eu quero talvez participar dos melhores encontros ou dos mais hypados, né, enfim, ou com as pessoas mais conhecidas, porque de alguma forma parece que eu vou receber mais, né? Mas é uma ilusão também isso, né? Eu acho que isso é importante, os eventos, né? E nós fazemos com esse coração de servir, e acho que nos eventos a gente serve mais as pessoas, então as pessoas recebem algo diferente, recebem algo especial daquele evento específico, mas é no dia a dia da igreja, onde Deus realmente constrói o nosso caráter, então os dois são importantes, acho que nenhum extremo e nem outro, né? Acho que talvez assim, a relação da maturidade, né, cristã seja sobre isso, sobre equilíbrio, né? E agora, eu vejo que avivamento, né, que daí você está falando evento e avivamento. Avivamento é algo assim que a gente não marca data, não marca horário, é algo que Deus faz. E não é homem que faz, não é o fato de ter uma luz a mais de que vai ter o avivamento, ou de vai ter banda X, ou de ter 50 mil pessoas. Um lugar muito, muito diferenciado. Assim, o avivamento Deus faz, e Deus faz
na Rua Azusa, lá como a gente já viu na história da igreja, né? Um lugar simples, lugar pequeno. Deus faz num estádio de futebol, né? Na verdade, sim, Deus faz onde Ele quiser, né? Sim. Paulo passou pela cidade de Éfeso, né? E lá houve um avivamento, né? As pessoas queimaram lá os livros de bruxaria, né? Tinha a deusa Diana no templo, deu aquela confusão que a gente vê lá, que aqueles caras, a cidade inteira clamando, Diana, né? Dos Efésios, mas Paulo estava pregando e aquilo estava tirando o lucro da cidade, que as pessoas se convertiam e não tinha mais para quem vender as imagens, né? Todo o comércio girava em torno da idolatria ali. Isso era um avivamento. Você vê que não foi controlado, não foi algo assim, foi algo que o Espírito Santo fez através da vida de Paulo. Então, e avivamento acho que tem muito a ver também com os frutos, né? Exatamente. O que produz em nós, né? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, um toque verdadeiro do Espírito Santo, nós não somos mais as mesmas pessoas, né? A nossa família percebe, a gente muda dentro de casa, a gente muda no nosso trabalho, né? A gente muda naquilo que era prioridade, deixa de ser prioridade na nossa vida, a gente realinha nossas prioridades, nossos propósitos. Agora, se eu vou a um evento, né, e volto, foi uma experiência bacana, mas não teve tantos frutos daquilo, é um evento, um evento. E tem seu valor, tem seu lugar, mas não posso dizer que é um avivamento. Né? O avivamento em si, na minha visão, o avivamento começa em nós. Né? O avivamento começa no nosso relacionamento com Deus. Acho que esse é o primeiro e o mais importante avivamento, é o que a gente tem. Porque quando a gente fica... É claro que isso pode acontecer. É que o avivamento, às vezes as pessoas elas têm uma versão deturpada disso. Elas acham que o avivamento é algo que simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Quando a gente fala sobre Rua Azusa, William Seymour, né? William Seymour. Cara, ele pregava ali, ele ia pregando. Aquilo ali era uma transformação, uma construção. Do mesmo jeito que eu falo que, assim, as pessoas elas criam expectativas em eventos. As pessoas criam expectativas nas conquistas que elas precisam ter. Elas criam expectativas naquilo que Deus pode fazer por elas, mas assim, elas não criam expectativas, por exemplo, no que elas vão ter com Deus no secreto delas. Sim. Não, William Seymour gastava horas em oração. Sim. Né? Horas em oração. E aí, quando as reuniões aconteciam, aquilo era apenas um resultado, como você disse, da vida pessoal dele. Né? O gás já estava ali. Da busca dele por Deus. Né? O gás já estava ali, ele só tinha... Aí Deus foi lá, riscou o fósforo. Então, eu acho que... E aí, só, Rafa, eu sei que você vai falar, mas quando eu penso nessa questão das pessoas que vão em eventos atrás de avivamento, o avivamento não é dessa forma. Não. Sim. O avivamento não é assim, você chegar lá, bateu, nossa, agora é um avivamento, o que está acontecendo? Nós estamos confundindo emocionalismo com avivamento. Esse é o ponto. É emocionalismo, você tá lá, milhares de pessoas, todo mundo chorando, uma palavra comovente, uma música envolvente, tá tudo acontecendo ali. Rafael, você tá falando então que não é o Espírito Santo? Quem sou eu para julgar? Só que, se a partir disso, desse marco de avivamento histórico que marcou o Brasil, se a partir disso os frutos não acompanham com a mesma proporção de impacto, frutos como? De arrependimento, primeiro, porque o primeiro sinal de arrependimento, ou de avivamento, é arrependimento. Sim. E a Bíblia fala claramente, Jesus encontra o cobrador de impostos, Zaqueu, lá em cima da árvore. Qual é a primeira coisa que Zaqueu faz? Se arrepende dos seus pecados, devolve todo o dinheiro que ele roubou e retribuiu muito mais. Por quê? Porque a pessoa entende uma necessidade de mudar de vida, de mudar os parâmetros da vida dela porque ela encontrou o tesouro precioso. Sim. É isso que a Bíblia fala. Quando eu encontro um tesouro precioso, eu vendo tudo que eu tenho para comprar o terreno onde o tesouro está. Verdade. Então, o primeiro passo que nós temos que tirar para discernir o que é ou não um avivamento é uma vida de arrependimento. E, infelizmente, o que nós vemos hoje são lugares muito bem montados da parte da experiência, daquilo que acontece, é dinâmico, é lindo, todos choram, mas uma experiência emocional não pode estar atrelada a uma vida com o Espírito Santo. Porque nós podemos chorar 2 horas lá no evento e ser legal, bacana, voltar para casa
e viver exatamente a mesma vida que eu tinha antes. E você pode ir num show, né? Exatamente. O mundo tem isso, né? Você pode ir num show, pô, efeitos, né, maravilhosos, visuais, eu choro ouvindo música. Né? Eu choro. Música emocionante. Tal, bonito. Né? Uma vez eu fui num tango na Argentina, pô, eu chorei, fiquei emocionado. Porque é bonito, Sim. É bonito demais. Eu acho que o tom do tango, ele é melancólico, né? Uhum. Então, é uma história triste, de amor, não sei o quê, aí tem a música. Cara, eu chorei, pô. Já fui, não chorei. E não tinha nada de Deus ali. Não chorei, não fui tão fraco assim. Então, mas aí tudo isso não podemos chamar de avivamento, porque choramos, porque foi emocionante. Não, foi emocionante, foi trabalhado para isso. Agora, a partir disso, qual é o resultado daquilo que fazemos? Sim. Quantas pessoas foram libertas, transformadas, curadas? O que gerou de impacto na sociedade? Pô, estamos tratando de um Brasil que tem 30 milhões de evangélicos e que a corrupção não mudou, que as taxas de divórcio não mudaram, que as taxas, enfim, de todas as coisas que são perecíveis para a sociedade continuam iguais. O número de evangélicos aumenta, o número de homicídios também. Também, Sim. de divórcios também. E aí, onde está o ponto do avivamento que a igreja tanto busca construir? Sim. Eu acho que, na verdade, se você quer construir um avivamento, não construa indo para um grande evento, construa no seu quarto. Comece a se ajoelhar todos os dias na beira da sua cama, sem ninguém saber, sem ninguém, sabe? E comece a orar, Deus, gere uma transformação onde eu estou. Esse é um passo para viver um avivamento. É você conseguir fazer algo secretamente, você e Deus, para que gere mudança nos ambientes por onde você passa. Sim. E sem postar no Instagram, tá bom? Vamos lá, eu vou aqui, eu e Deus, eu quero um avivamento na minha igreja, não sei o quê, e vai lá e posta no Instagram. Isso não é avivamento, pelo amor de Deus. Me irritei, continuei. Não, vai que Deus tá lá na rede social também. Tá não, Deus fica sabendo pelo Instagram, porque no pessoal ele não tava, né? Cara... Imagina Deus abrindo o Instagram. Olha, você tava orando, eu nem escutei. Perdi minha linha de raciocínio. Entendo que a palavra avivamento, TDAH. O que significa é trazer vida de novo, né? É algo que estava morto e ressuscitou. Amém. É avivar, é trazer vida. Né? Então, assim, eu percebo que existe avivamento na nossa vida quando algo morto na nossa vida começa a viver. Então, assim, quando Deus fala com a gente em alguma área da nossa vida que estava ali deficitária, tá certo essa palavra? E ali houve uma transformação, houve um poder do Espírito Santo que me permitiu viver algo novo, né, e que gerou vida onde havia morte, onde melhorou, transformou a minha vida, avivamento chegou ali. Uhum. Né? É no casamento, é na vida pessoal, é nos relacionamentos, é liberar perdão, seja onde for. Né? E isso pode acontecer você e Deus sozinho, no teu momento com Deus. Né? Eu vejo isso muito pode mais acontecer num evento também. Avivamento em uma pessoa perdoar alguém que ela tinha uma dificuldade de 20 anos do que um monte de gente falando em línguas. Eu acho que a gente... Pode acontecer também num lugar grande, né? Mas isso. O avivamento é isso, não é exatamente o evento, é o que acontece ali. Será que às vezes também tem um lance da expectativa? A pessoa vai para um evento com o coração mais aberto do que ela lê a Bíblia em casa de manhã. Porque às vezes ela acha que aquilo é rotina, é normal. Às vezes não dá o devido valor. Eu preciso de algo diferente. O valor que dá no evento, né? E assim, Deus responde igual. A nossa expectativa também, né? Deus responde à fé. Deus responde ao nosso desejo, à nossa fome por Ele. Sim. Se você vai com mais fome por Deus num evento e é mais respondido, não é o evento em si, é a fome que você foi, né? Se você tiver em casa essa mesma fome, Deus vai responder todos os dias. Sim. Né? Eu acho que a gente vive numa mística dentro das igrejas. Quando você fala sobre avivamento, e o avivamento a gente está falando muito mais sobre um secreto do que você viver algo em um estádio, uma arena, enfim, o que for. É a mesma coisa que, assim, para eu ter um avivamento, eu preciso ir
eu preciso que o pastor da minha igreja faça uma oração por mim. Uhum. Não. Só se o pastor da minha igreja fizer uma oração por mim, é que as coisas vão acontecer. Uhum. Então, assim, não. Se eu não for, ou se eu não for naquele evento, não receber aquela profetada ou profecia. Vai, vamos fingir que é uma profecia. Vamos fingir que é uma profecia. Não. Se não tiver aquilo ali, para mim, não é. As pessoas, elas têm preguiça. Uhum. Porque é preguiça. De orar em casa? De orar em casa, de buscar. Uhum. Então elas terceirizam as coisas, é o pastor da igreja dela, é o evento que ela vai, né? Às vezes, meu pai ele foi pastor durante 20 anos, 25 anos. E meu pai, ele falava que às vezes ele levava pregadores diferentes na igreja, que ele falou assim, igreja é complicado, porque igreja, eu trago um pregador diferente que fala a mesma coisa que eu estou falando, só que eles vão escutar mais ele do que escutar mim. Entendeu? Então, assim, às vezes o seu pastor está pregando sobre isso, sobre algo que você vai num evento para escutar, mas você só escuta ele, porque o seu pastor, você já está acostumado com isso. Né? A tua igreja, ela está fazendo, mas só que você não está enxergando mais. Então, a gente terceiriza as coisas. A gente terceiriza até o nosso estudo. A gente prefere ver o vídeo do pastor tal, o pastor youtuber lá, do que chegar e abrir a Bíblia e pedir, Deus, fala comigo. Né? A gente agora está pedindo pro chat fazer a reflexão para nós das coisas. Então. E aí vai se tornando uma preguiça espiritual, exatamente, né? Enfim. Como é que vai ter avivamento assim? E isso tudo gera um problema muito grande, porque é tratar a fé como um método de consumo, até uma coisa que o Silas falou, e, cara, de verdade, o quanto nós temos tido da parte de Deus em nós, quanto nós crescemos com Ele, o quanto Ele faz parte da nossa vida de forma integral. Eu conheço pessoas muito crentes, que são muito alinhadas com Deus, que buscam a Deus de verdade, e que pessoas que não têm essa ânsia, essa necessidade de tantos subterfúgios para acrescentar a fé delas, porque parece que elas conhecem a Deus. Então é meio que assim, ele tá falando lá que ali Deus vai se manifestar de forma diferente. Tá, mas pra que eu preciso daquilo se eu tenho Deus aqui comigo? Sabe, o véu foi rasgado, é isso que nós cremos através da revelação de Cristo. Então, se o véu foi rasgado, não existe mais o templo, não existe mais o lugar sagrado. Só para você que talvez não entenda, antigamente, antes da nova aliança, antes de Cristo, existia um lugar específico onde todo o país de Israel, todo o povo tinha que ir até aquele lugar para ali cultuar a Deus. E ali era o templo, ali era o lugar especial. Não existe mais isso. Jesus, ele abriu através do Espírito Santo, onde a sua presença, o seu reino, a sua palavra, a sua manifestação estivesse presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. E Deus, ele se manifesta lá, se manifesta aqui, está presente lá, está presente no seu quarto. Ele é o mesmo que estava lá no véu, onde foi rasgado no Santo dos Santos. Então, termos essa dimensão de o quanto nós precisamos conhecer a Deus é o que vai nos dar um salto de amadurecimento a ponto de olharmos e falar, poxa, que legal, vai ter uma conferência aqui, eu vou participar porque eu gosto de determinado pregador, sim, eu acho ele muito bom, tá? Eu quero ir lá, quero acompanhar tudo mais, só que eu não tenho essa dependência de que, meu Deus, é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Não, o que eu preciso para mudar a minha vida é o Espírito Santo. Olha, que mora em mim, que tá aqui todo dia, que acorda comigo, eu dou bom dia pra ele dá bom dia pra mim, a gente vai pro trabalho junto. Às vezes no trânsito eu fico meio bravo, ele fala, peraí, vigia. É isso, é ele que eu tô pedindo todos os dias quando eu vou pra um grande evento e ele já tá ali comigo. E aí, pelo fato de, às vezes, não discernirmos quem é Deus na nossa vida, nós precisamos tanto dessas coisinhas que são até pequenas, comparado àquilo que ele já nos deu. Deus todos os dias nos dá um banquete, todos os dias, ele tá ali, com um banquete preparado. E aí a gente precisa das migalhas de lugares, a gente vai no de luz. do hot dog ali. Então, e aí come um negócio ruim, às vezes é pastor ruim, às vezes é palavra ruim, só é uma embalagem bonita, mas você tá ruim ali, tá mal. Aliás, o Bueno tá falando do tabernáculo, tem uma aula no college falando só sobre o tabernáculo. Muito boa, por sinal. Muito boa. Perdi de novo meu raciocínio. Eu não fiz nada. Alguém tá me atrapalhando aqui. Tem alguma coisa pra falar? Fala aí. Não, eu acho que essa questão de você ir em evento,
Tem duas questões que eu queria ver. Você já falou isso uma hora e você falou também. A gente precisa só explicar para as pessoas uma coisa. Falamos sobre eu sou a igreja, você falou. Mas hoje em dia as pessoas também, ao mesmo tempo, elas não querem nem frequentar uma igreja porque elas acham que só eu me basta. Não, mas foi o que o Silas começou falando. O participar como igreja é necessário para o cristão. Sim. É bíblico. Estamos entendendo que vocês estão entendendo. Esse é o ponto de partida, pelo amor de Deus. Vamos deixar claro. E sobre essa questão do evento, é muito importante. Você vai no evento, você recebe uma palavra e aquilo ali você vai levar para a tua vida, de uma certa forma. Só que assim, aquilo ali, às vezes, não vai pautar a tua caminhada de fé com aquilo. Aquilo ali é apenas ou a cereja do bolo ou o toque. Eu me lembro, por exemplo, no acampamento do Nil, o Madaleno lá, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que ele falou o seguinte, ele falou assim, se a gente vive nessa terra somente lutando para não pecar, cara, a gente está vivendo muito mal. Sendo que a gente pode aproveitar muito mais, né? Meio fazendo até uma alusão com o apóstolo Paulo, né? Fala assim, cara, tipo, se minha vida aqui for só isso, então nós somos as pessoas mais felizes do mundo, né? Então, assim, foi um evento, foi algo que trouxe para mim, mas assim, exatamente aquilo, uma palavra dele me levou a uma reflexão que eu carrego para minha vida. Que marcou, né? Sabe o que é legal num evento, em qualquer evento assim, cristão, sério, né, coerente? A gente não está pregando aqui contra os eventos, né? Eu vejo que o evento eu tenho preguiça de evento. Mas é bom. Eu tenho preguiça, mano. É bom. Eu vejo que o evento ele tem esse diferencial, né? De marcar, né? Isso. É o que a Bíblia chama de memorial. Né? Na história do povo de Israel, muitas vezes Deus orientou eles a levantarem algum tipo de memorial. Para lembrar do que aconteceu. Do que Deus fez. O povo passou pelo Rio Jordão. Do outro lado lá, eles levantaram as 12 pedras, fizeram, né, um monumento ali de pedras para que todo mundo que passasse ali lembrasse, um dia aconteceu isso, Deus fez isso. Então, os memoriais são coisas que às vezes nós olhamos para a nossa vida ou lembramos que aconteceu e aquilo nos marcam de alguma forma, né? Então eu vejo que assim, é importante participar de um evento, muito. Só que assim, priorize os da sua igreja em primeiro lugar, né? Porque seu pastor, sua liderança pensou naquilo para trazer para você abençoar, para abençoar a sua vida, para você ser abençoado. Apoie, participe. Legal. Aí, assim, busquei um evento fora da minha igreja, não é pecado também, né? Ninguém, né? O pastor não quer controlar a sua vida, você só pode vir aqui nessa igreja, não pode visitar outra igreja. Não é pecado, né? Mas, assim, priorize, pense, né? É uma pessoa... confiável, é um evento de alguém confiável, é um pastor que tem bom testemunho, que vai acrescentar algo na minha vida, porque isso, às vezes você está num lugar diferente, né, uma pessoa diferente falando, é mais provável que você não se esqueça também do que foi falado, né, porque aquilo é diferente, né, marcou sua vida, o lugar, o dia, você sai às vezes de uma cidade, vai para uma outra cidade para participar de uma conferência, aquilo marca a sua vida, né? E realmente o fato de você se disponibilizar a fazer algo até que te custa, até algo trabalhoso, Deus também honra, né? O que eu falei da fome, né? Você saiu de um lugar, quantas vezes já fui para outra cidade, outro estado, para uma conferência de pastores, para aprender alguma coisa, né? E recebi algo novo, recebi algo que acrescentou à minha vida. Porque Deus sempre tem algo, né? Quando a gente busca, quando a gente se dispõe. E são memoriais na nossa vida. Eu vejo assim, e são importantes na nossa caminhada com Jesus, né? Memoriais. Mas não são a base da nossa fé. Mas eles são importantes também. Então acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? E eu acho que assim, uma coisa só que é um sinal de alerta para todo cristão quando você estiver numa igreja, plantado em um lugar, e entende que ali é a sua igreja, esteja ali, sirva ali, seja uma bênção ali e tal. Agora, à medida do tempo que todos os dias você participa de coisas e eventos em outras igrejas que são diferentes da sua,
com o passar do tempo vai criar a famosa comparação. Puxa, sim. ali tem isso, aqui tem isso. Foi o que eu falei no começo. E a grama do vizinho é sempre melhor que a sua. Com certeza. Então tenha sabedoria para lidar com isso. Puxa, mas tal coisa naquela igreja é maravilhosa. Amém, querido, porque Deus deu uma visão para aquela igreja e naquilo eles serão bons. E cada igreja tem os seus pontos positivos e negativos. Mas é isso, tá tudo bem. Agora, se você não tiver essa maturidade, tome cuidado, porque às vezes o que eu percebo é que pessoas que começam segunda-feira na igreja A, terça-feira na igreja B, quinta-feira na igreja C, e aí vai passando. Vai passando o tempo, chega aqui a pessoa se sente insatisfeita. Poxa, aqui não tem tal coisa, aqui não tem... E não existe coisa mais chata do que crente reclamão, infeliz. Aqui não deixa o pet entrar no culto. Não, pelo amor de Deus, não traz seu cachorro pra igreja. Não, eu acho que assim, acaba até criando uma confusão, né? Não, mas aí... Na cabeça. Mas por que não tem a sala profética? Gente, porque existe igreja que tem a visão da sala profética, existe igreja que não. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem pra igreja que faz e tá tudo bem pra igreja que não faz. Sim. Agora, o que nós não podemos fazer é querer que a nossa igreja local faça tudo que as outras igrejas fazem. Sim. Porque isso é um sinal de imaturidade. Deus deu uma visão para cada pastor, para cada liderança, para seguir um caminho. Agora, o erro é a igreja aqui não saber qual é o seu caminho. Porque aí você tenta copiar o outro. Você não vai ser bom copiando o outro, não vai conseguir ser o outro, e você vai fugir da sua visão. E aí você não é nenhum nem outro. Lascou. E é importante a gente entender isso. Hoje em dia, as igrejas, as pessoas acham que igreja é igual você comprar um carro e você personaliza esse carro. É verdade. Na verdade, eu quero teto solar, eu quero vidro elétrico, eu quero não sei o quê. A igreja... ela não vai se moldar a você. Sim. Aos seus desejos, às suas coisas. Sabe por quê? Porque se ela se moldar às suas coisas, ela já não vai moldar a outra pessoa. E se o pastor Silas falou sobre comunidade, nós precisamos entender que pode não ser... Você poderia querer algo para você que você não tem aqui nessa igreja. Mas para o irmãozinho do lado, ele tem. Né? Então, assim, eu acho que... Então vai embora. Então, vaza. Brincadeira. A questão não, mas tem casos que sim. Agora, não... Vamos perder os 10 depois do Vão ser cancelados. Vai embora, aliás, tem um vídeo sobre cancelamento. Aqui você pode acompanhar. Aliás, tem outro também, tem uma série do Pastor Gui sobre sinais da maturidade. Da imaturidade? Imaturidade ou maturidade? Maturidade. Então, amadureça, o nome amadureça. Sinais de essa série. Isso. Maturidade. É que tem um dia que ele fala sobre imaturidade. Ele fala sobre isso. Mas, querido, a igreja, ela não vai ser personalizada a você. Sim. Porque isso não existe. Então, assim, se você está em comunidade, é igual você morar num prédio. Você tem que a academia lidar. Não vai ser da forma que você quer. Assim, você vai achar que é melhor. Você vai achar pra você, melhor. Né? Exatamente. Que nem eu gosto de ir pra academia e ninguém falar comigo. Sim. Então eu vou na academia de rede. Porque na academia de rede o instrutor nem olha pra sua cara. Eu adoro isso. Eu, como uma pessoa que gosta muito de falar com as pessoas, ninguém compra. Não consegue nem ficar vermelho. O Silas, ele nem leva fone pra academia. Porque ele quer conversar, ele quer não sei o quê. Eu não suporto ouvir a música da academia, então meu fone tem que estar bem alto. Vem cá. Deixa eu falar pra você. Se você quer uma igreja personalizada, monta a tua igreja. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não, vai montar a tua igreja e vai ser um... dá trabalho. Mas verdade, aí você vai ver o trabalho que é. O desafio de uma liderança de uma igreja é esse. É seguir a visão. É isso aí, entender, ouvir de Deus o que Deus tem para a nossa igreja, né? E ser fiel a isso, porque um dia todos nós vamos prestar contas a Deus, né? Daquilo que Deus nos confiou. Né? Se eu chegar um dia diante de Deus e apresentar Ele um monte de coisas, pode até ser um monte de coisas legais, mas de repente Deus vai falar, mas eu não te chamei para fazer esse monte de coisas, te chamei para fazer aquela outra coisinha que você acabou deixando de lado, que nem achou que era tão importante. Você mas tentou copiar o outro, ficou no meio do caminho. E tem isso também, eu acho que as pessoas hoje, elas nem sabem o chamado que ela tem para a vida dela, ela acha que é aquilo ali, mas nem é aquilo ali. Sim. Isso aí. E assim... Um ponto de partida muito importante. Você está numa igreja local,
ame o seu pastor, ame a sua liderança, ame aquilo ali. Porque Ore. nós conhecemos, Ore ore pela sua igreja. pela bênção Pastor da Gui, sua pastor igreja. Gui. Porque assim, eu conheço pessoas que às vezes eu converso, aí eu falo, não, porque eu odeio o pastor da igreja, mas estou aqui há não sei quantos anos. Querido, se você não Cara, gosta não do consigo pastor, entender, não o que consigo. você está fazendo? Você tá odiando nessa alguém? igreja? Não, de é perdão pra o Jesus. Sambalá e Tobias. Só Cara, Sambalá e tipo, Tobias. Mas é a primícia básica de tipo assim, não, olha, o pastor da igreja não dá. Tá, mas não é a primícia 01 pra você estar ou não em um lugar. Sim, sim. Ah, não, mas eu estou aqui porque eu sou não sei o quê. Cara, sai daí, pelo amor de Deus, vai Então, embora. A igreja não precisa de resistência, né? É. A igreja precisa de cooperação. Monta a tua igreja. Não, pelo amor de Monta a Deus, tua igreja. Mas pra eu tô você ver a sentindo que o cabeça Samuel que- tá meio nervoso hoje. Não, Esse não, assunto não é, tá não, te não. deixando... Não, eu acho que é Revoltado. exatamente esses problemas. Eu acho que hoje, além da gente ter crentes imaturos, temos crentes totalmente rasos na questão de terceirizar as coisas, elas não querem encarar as coisas. É a mesma coisa a pessoa que só quer ler o livro da Bíblia. É difícil, hein, isso daí, mas assim, trechos da Bíblia, melhor dizendo assim, que só E vão trazer Edificar pra... algo para o ego. Agora, se ele tiver que ler sobre exortação, não, aí a Bíblia não serve para ele. É a mesma coisa a igreja. Então, assim, Sim. a gente precisa entender, eu também não consigo entender, irmãozinho, a pessoa que fica 20 anos numa igreja, mas não está feliz, só reclama de tudo, mas está lá por quê? No fundo gosta muito, né? É, Só tá vacilando no que fala. Não sei Não se é. Não é possível. Ou tá lá Não, mesmo tem porque gente quer que se ser o tortura, Sambalate Tobias. tem É isso gente que aí. se tortura, tem Ele gente quer Será? fazer isso. Ele quer. Tem, ele quer é que fazer. tem gente que gosta de criar caos. Então, ele, a Verdade. gente Não no caos. gosta, mas gosta de ser diferentão Ele e não gerar problema. Você não é agente de Mas pra transformação, mim- você é agente do caos. Mas pra mim isso é um gravíssimo sinal de imaturidade. Se você é uma pessoa que dentro da igreja, pelos lugares por onde você passa, você só gera problemas, você é imaturo na fé, meu querido. Agora, aceite. o que é legal também, porque assim, às vezes a gente tá nervoso. O Silas é a parte boazinha. Não, é, porque não. a gente tá meio É porque revoltado. às vezes alguém tá assistindo a gente, talvez tá pensando, mano, eles estão bravos, estão falando, né? Eu tô bravo. Estão falando comigo. Às vezes não Tô. é com você. Eu irmão. não faço às ideia. vezes não é com você. Às vezes você Cara, vai pô, ser você viu? um agente de transformação na vida de outras pessoas. Às vezes Deus quer usar a sua vida e a minha vida para a gente influenciar as pessoas ao nosso redor para pensarem as coisas do jeito certo, para serem cristãos mais maduros, né? Então, esse bate-papo, acho que do Faixa Bônus é para isso também, né? Para a gente poder entender nosso papel como cristão, influenciar as pessoas a olharem do jeito que Jesus enxerga as coisas, né? Acho que é isso também. eu E acho às vezes é com você e você tá fazendo hora extra. Eu tô tentando. Hashtag monta a tua igreja. Eu tô tentando. Não, eu acho que, assim, de uma forma geral, eu falando como líder de ministério, eu me preocupo com as pessoas que estão debaixo da minha liderança. Uhum. Então, às vezes, essa saúde espiritual é algo que eu, como líder, eu preciso incentivar também nos liderados. Sim. Né? Seja nas reuniões que eu faço com o meu ministério, as palavras que eu trago e tudo mais. Eu acho, a gente está falando sobre mandar recado, eu acho extremamente imaturo, extremamente infantil também se usar as coisas para mandar recado para tal pessoa. É igual você subir no púlpito lá para pregar e você faz uma pregação para dar recado para o irmãozinho ou para a irmãzinha. Não Né? A questão não existe isso. A questão é a seguinte, você saber discernir, e o nosso desejo, na verdade, é que você viva algo real mesmo com Deus. Uhum. Porque a partir do momento que você vive algo real com Deus, você experimenta o real avivamento. Uhum. Isso que é avivamento. E você não precisa procurar aqui ou procurar ali, sabe? Porque, às vezes, quando a gente procura em lugares, é a mesma coisa da pessoa que nem encontrou Jesus, né? Uhum. Sabe uma coisa legal? Que uma vez eu ouvi um filósofo ateu, enfim, não cristão e tudo mais. Pegou. E aí ele tava falando o seguinte. É amigo do cara lá do outro lado ali. E aí ele tava falando o seguinte, ele falou, olha, ele é ateu, né? Aí ele falou, cara, existe uma beleza na igreja evangélica brasileira que ninguém repara. Olha, tá lá a igrejinha de comunidade, simples, tudo mais. Ah, sei. E aí sei. É muito bom ele. E aí nessa igrejinha lá, Eu não sei. às vezes
o governo tá lá, recrimina, não sei o que, é meio contra as igrejas, não sei o que lá. Só que, cara, você pega o carinha lá da igreja, imagina, ele tá lá, tem aquela vida toda arrebentada, o cara bebe, o cara bate na mulher em casa, o cara só dá problema, a família toda bagunçada, de repente a mulher começa a ir pra igreja. A mulher começa a ir pra igreja, e de repente o marido vê que ela tá indo pra igreja, vai junto. E aí aquela família ali, que a mulher tá indo pra igreja, o marido tá indo pra igreja, antes o cara bebia, de repente ele parou de beber. Ele para de beber, e aí antes que ele brigava com a esposa, porque ele chegava bêbado do bar, ele não briga mais. E aí, depois de um tempo, aquele cara que tinha problema para arrumar emprego, porque ele era meio volátil, o irmãozinho da igreja arrumou um emprego para ele. E aí, a vida dele começa a melhorar, ele começa a ter uma vida melhor, as coisas começam a se acertar, e aí ele leva a esposa para ir numa pizzaria no final de semana, que antes ele nunca fazia isso. E aí, dado a isso, esse cara tá vivendo uma outra vida. E aí tudo que ele paga pra viver toda essa nova vida é só o dízimo. Aí ele falou, tá barato. Ele falou, tá barato. Ele falou, olha tudo que tá acontecendo na vida do cara. Porque ele olhando com um olhar totalmente cético pra isso. Sim. Nós entendemos como uma transformação através do Espírito Santo. E ele com um olhar cético da sociedade. De clube. De tipo assim, cara, pro que oferece de benefício, esse clube é barato. Era isso que ele quis dizer. Entendi. E assim, claro que nós não temos esse olhar. Mas se você parar pra perceber o que a igreja gera na vida das pessoas de transformação, esse deve ser o nosso alvo. Porque, gente, nós estamos aqui na igreja, claro que por ser da liderança da igreja, nós ouvimos muitas reclamações, mas também ouvimos muitas histórias de transformação, de famílias que chegam aqui arrebentadas por traumas, por traição, por processos, por várias coisas, e dia a dia vamos vendo uma transformação disso, de um marido que antes não tinha uma boa relação e depois muda, de uma pessoa que antes era meio assim, destemperada e depois acaba se equilibrando, de pequenas coisas no dia a dia que geram mudança na vida dessas pessoas. E Deus está fazendo isso. Isso é avivamento, querido. Isso é avivamento. É viver um passo a passo com Deus, um dia melhor do que o outro. Eu acho que você definiu muito bem, Rafa, porque assim, avivamento dentro da igreja não é arrepios, não é emocional, muitas vezes, não é os eventos que se faz até dentro da própria igreja local. Avivamento é exatamente isso. Essa semana eu escutei um testemunho de uma pessoa, me mandou um texto sobre a transformação que houve no casamento dela. Sim. Através da igreja. Uhum. Então, esse é o real avivamento das coisas. Quando pessoas são transformadas ali. Então, a pessoa chega, é transformada. Ela pode até ficar aqui ou não ficar aqui. Sim. Ela pode até ir para outra igreja, mas só que ela tem naquela memória o seguinte. Cara, ali foi onde eu fui transformado. Isso, então, quando a igreja ela vê frutos, como o pastor Silas falou no começo, quando a igreja experimenta a transformação, ver na memória das pessoas que eles foram agentes de transformação, isso é avivamento. Porque é isso que Deus espera da igreja, isso que Deus espera de nós. A igreja, em Atos, os apóstolos ali, eles experimentaram algo que não foi da noite para o dia. Eles andaram com Jesus alguns anos. Uhum. Né? Eles andaram com Jesus, Jesus morreu, depois foi aos céus e ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Um grupo de pessoas se reúne numa casa e o Espírito Santo desce. A partir daquele momento, se você lê Atos, você vê o quê? Que o Silas falou sobre a transformação. A igreja se tornou uma comunidade, as pessoas se ajudavam, as pessoas elas começaram a crescer, as pessoas começaram a mudar. Isso é avivamento. Não foi um evento que teve, não foi um pregador convidado que foi lá, Sim. Foi o avivamento dentro da comunidade. Sim. Isso é isso. E eu falo isso sempre para os meninos, às vezes quando vêm conversar comigo e tudo mais, às vezes algum deles chegam até meio reticente, assim, poxa, Rafa, meio assim de vir falar com você, não queria te incomodar e não sei o quê. E aí a gente ali tem um tempo junto, passa ali 2, 3 horas conversando, às vezes marca um café e tal. E eu falo pra eles, gente, eu tenho muito mais alegria em estar aqui, sentado na mesa, conversando com você, do que pregar num culto pra um monte de gente, porque aqui eu tô realmente acompanhando o processo de Deus na sua vida. Isso é incrível. É claro que Deus se manifesta quando você prega num púlpito, mas Deus se manifesta de maneira tão especial quando a gente tá ali com uma pessoa só, que ninguém viu,
Ninguém sabe, ninguém acompanhou todo o processo, mas o reino dos céus viu, sabe? É nós de fato pregarmos que Deus, o céu se alegra por um pecador que se arrepende, há festa no céu. Isso que está escrito na Bíblia. E é de fato a igreja festejar um pecador que se arrepende. Sim. Nós celebrarmos a transformação na vida de uma pessoa, celebrarmos as pequenas manifestações do reino de Deus em pessoas e experimentar isso. É maravilhoso. Maravilhoso. Amém. Em resumo, querido, viva o avivamento no seu particular com Deus. O avivamento começa em você. Você não procura um avivamento que faz assim. Não dá pra comprar avivamento. Não Aquela dá música, né? Que o E as conferências aí estão caras, hein? Lembro Esse do avivamento Judson, mas eu não tá... lembro de nenhuma música dele. Judson Oliveira cantava antigamente, falava assim, se o fogo do Senhor está em seu coração, e se a glória do Senhor está em seu coração, onde você chegar, o avivamento vai chegar também. Amém. Exatamente Então isso. a gente carrega o avivamento, porque a gente carrega a presença de Deus. Exatamente. Isso aí. Amém. Exatamente. Gente, é isso. Desculpa qualquer coisa aí. Desculpa os meninos. Desculpa o Rafael. O Rafael tá meio bravo hoje aí. Eu não tava bravo, foi tudo É. o Espírito do Lembre-se, Senhor. desliga o celular quando estiver fazendo devocional, hein? Não fica tirando fotinho da menina. Vamos comentar esse assunto. Não. Não, olha, poucos assuntos me geram tanta revolta quanto esse. Então, eu acho que podia ser um quadro É Pecado ou Não É? Hoje tem não. Hoje tem. Hoje Mas tem. o problema é que hoje tem, só que eu ainda não assisti. Ô, Samuel, você entregou. Então hein? a gente vai ter que A gente vai mandar jogar agora o pro ar, quadro. mas a gente não vai reagir depois. Não que vai nós reagir sabemos depois. A gente reage no outro programa. Isso aí. Né? Pode Isso ser. aí. Mas Então fica aí com o quadro. Mas cara, esse menino é um avivamento Ambulante. ambulante. Qualquer hora a gente vai estar aqui, ele vai aparecer aqui. Ele Oi. vai aparecer aqui. Tem Pode que chamar ser. o Ian aqui. Então, ó, novo quadro que a gente tem aqui é Pecado Não É. Qualquer hora o Ian vai te pegar aí, vai te fazer umas perguntas. Semana que vem a gente polêmicas. comenta. É, a gente comenta. Porque eu gosto de discutir isso aqui. O Bueno sempre discorda. Do, Vamos ver, gente. o Bueno sempre discorda. O Bueno é o cara que só segue gente que é contrária aos... Nossa, olha lá. Ele fala, ele vê É reality assim que show. cancelam os É outros. assim que cancela. Os cortes errados. Não é, gente. Não é isso. Antigamente a gente zoava o Bueno porque ele não via, porque ele não concordava com o tema. É. Né? Tá vendo? Tô aqui toda semana. A Sara não tá mais. Olha lá. Sara. Sara. Será que a Sara não concorda? A Sara... Brincadeira, Sara, é brincadeira. A Sara é a favor dos eventos. Ela fala. Brincando, Sara. Gente, novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Aqui tem a playlist com os outros programas também, tá? Siga-nos nas redes sociais, @Igreja Amor e Movimento e @college.am. Faça nosso devocional no livro de Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Estamos em João. E também na nossa plataforma, o QR Code vai aparecer aqui na tela, para você também se inscrever e estudar a Bíblia, né? De forma gratuita, 100% online. Show. Obrigado, gente. O melhor é o Bueno ali, né? Tipo, assistente de palco. Ele fica... Aqui, ó. Mano, é que eu tenho TDAH. Se eu ficar 10 segundos aqui parado, não vai dar certo. Eu tenho que Muito interagir bom. Você tá com falando, você. é monótono, eu falo? Não, mas é que são os recados paroquiais, né? Paroquiais. Paroquiais, pronto. Qual que era a palavra? Ih, vambora. Deixa Tchau, pra lá. gente! Tchau! Tchau, pessoal. É pecado ou não é? Quadro do Faixa Bônus, quinta-feira, Igreja Amor em Movimento, não tem que perder. Se perder, já sabe, tá pecando. Ele é o único que é digno de ser chamado de santo. Santo. É pecado ou não é? Com a mais linda da Igreja Amor em Movimento. Qual que é seu nome? Érica, Érica, você acha que é pecado a gente duvidar de Deus? eu acho que é. A gente tem que crer na soberania dele em todas as situações. Fala, Deus, pros sabores crentes, por favor, né? Vamos virar crente de verdade e parar de duvidar de Deus. É pecado ou não é? Quadro do Faixa Bônus aqui do Amor em Movimento. Você acha que é pecado compartilhar print de conversa privada? Dependendo da conversa, acho que sim. Gente,
Tem coisas que você não tem que ficar passando pros outros, não, cara. Vamos. Entendeu? Se é privado, já diz, é privado. Não é público, não, amigão. Entendeu? Não é. Se fosse pra conversar em grupo, mandava no grupo. Você acha que é pecado não querer ter filhos? Acho. Porque filhos é a melhor coisa do mundo. Exatamente. É pecado ou não é? Quadro do faixa bônus, tá bom? Qual que é seu nome? Cauã. Cauã, você acha que é pecado compartilhar conversa privada com outra pessoa? Eu acho que sim. Você acha que sim? É pecado ou não é? Qual que é seu nome? Joana. Você acha que é pecado duvidar de Deus? É pecado. É pecado. Não duvide de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, gente. E você acha que é pecado compartilhar conversa privada com outras pessoas? Que é pecado não querer ter filho? Olha, eu não sei se é pecado, mas eu acho que os filhos são heranças do Senhor. E Ele nos dá o dom de ter filhos e prosperar, continuar a geração. Quanto mais filhos nós tivermos e colocarmos, né, eles para servir a Deus, mais o reino de Deus cresce na terra. Tô conversando com você e aí eu pego a nossa conversa, tiro o print e mando pra outra pessoa. Depende. Tipo assim, se você for fazer, por exemplo, com uma intenção de fazer fofoca, ou de falar mal, ou de julgar, Fofoca não pode, gente. não é pecado. 30 anos de igreja e no É final tá pecado. fazendo fofoca. É pecado. Você acha que é pecado duvidar de Deus? Com certeza. Não duvide de Deus, pessoal. É pecado não querer ter filho? Não, Não acha que é acho que pecado? não. E como que a gente faz, né? Porque a Bíblia diz que é pra gente, né? Multiplicar. Sim, a Bíblia diz isso, mas ela não especifica é ou não é. Ela Você, dá uma ordem, você é uma brabo, direção. irmão. Você é brabo. Obrigado. Tamo Você junto. também. Você acha que é pecado duvidar de Deus? Sim. Não duvide de Deus, gente. Meu Deus do céu. Nunca faça isso. Deus faz milagre. Deus faz o que ninguém mais faz. Ele é o único que é Salvador. digno de ser chamado de santo. Santo, santo, santo. Exatamente.